Porta aqui pra vocês, tá? São 7, né? Oi? 7, né? É, 7 passos. Pessoal, essas portas, a gente vai reparar nitidamente que ela é diferente das outras portas, né? Faz pra onde? Tá dando pra me ouvir aí? Tá dando? Beleza. Essas portas, na verdade, elas são altares, tá? Estando aberta, é um altar bem bonito aqui, onde representa os 7 passos mais sofridos da Via Sacra, da Paixão de Cristo, tá? Então, estando aberta, tem Jesus carregando a cruz, o outro ele sendo crucificado, tá bom? Um altar bem bonitão. Essas portas são abertas somente uma vez no ano, que é na sexta-feira da Semana Santa em abril. Sabe aquele feriado na primeira semana lá de abril? Então, na sexta-feira, esses altares são abertos. A procissão sai lá da próxima igreja que a gente vai parar agora, que é a matriz, a padroeira aí da cidade. Então, a procissão sai de lá e passa em cada altar desse, tá bom? Pra quem é bem religioso, gente, super indico voltar aqui em abril e pegar esse pacote aí, que as pousadas, se eu não me engano, tem pacote de 4, 5 diárias, né? Bem bacana. E agora eu vou mostrar uma falsa fachada maçônica pra vocês, que é bem interessante. Oi, bebê. Menos que eu não vou demorar. Não. Vou mostrar esse sobrado aqui pra vocês, ó. Aqui tá um pouquinho ruim de sombra. 2 minutinhos a gente sai de sol. Ó. Então eu vou mostrar esse sobrado aqui pra vocês. Se estiver dando pra todo mundo ver aí, beleza. No século XVIII, os maçons foram expulsos de Portugal. Boa parte deles estiveram aqui em grande marca e grande influência da maçonaria, né? E a partir do século XVIII, eles começaram a ser perseguidos aqui em Paraty também, né? Então tinha aquelas pessoas que queriam se filtrar na maçonaria para saber o que eles faziam, né, e tudo mais. Então, aí que surgiu as falsas fachadas maçônicas, né? Porque eles já descobriram que tinha as fachadas verdadeiras, que provavelmente era da maçonaria e tudo mais. Aqui, como eu havia comentado com vocês, eles são grandes matemáticos. Aqui era para ser a escala Fibonacci, 1 mais 1 é 2. Estou mostrando a falsa para vocês. No terceiro quarteirão eu vou mostrar a verdadeira escala Fibonacci. A gente vai ver nitidamente que são parecidos, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente vê que tem a primeira porta ali. A segunda teria que ser a soma da primeira, teria que estar coladinha uma com a outra. A terceira teria que ser a soma das duas, teria que estar um pouco só mais distante. E a quarta, a soma das 3, teria que estar um pouco mais distante também. A gente repara nitidamente que as 3 portas estão na mesma medida e a quarta, do nada, bem afastada, né? Ali era para enganar, porque o cara ia ver ali, ia imaginar que seria matemática, ia bater na porta e ia falar, eu sou maçom. Mas não é assim que funciona. Um maçom reconhece o outro na forma de se cumprimentar, né? No aperto de mão e tudo mais. Um maçom reconhece o outro, né? E sendo assim, eles acabavam confundindo aquelas pessoas, tá bom, pessoal? E aí eu vou mostrar a verdadeira pra vocês na terceira parada. Um detalhe bem interessante dessa igreja aqui. Essa igreja é a famosa igreja da Matriz, né? A Nossa Senhora dos Remédios aí da nossa cidade. Graças a ela que surgiu o Centro Histórico de Paraty, né? E ela está inacabada por 2 motivos. O primeiro foi que a cidade entrou em decadência, tá? Eles não tiveram dinheiro para finalizar ela aí. E o segundo maior motivo foi que ela começou a afundar, ela cedeu, ela literalmente fez isso aqui, tá? Então a gente vê aqui nessa coluna que aqui tem esse rodapé quadrado. Vou chamar de rodapé, né? A gente vai ver que tem esse quadrado aqui, né? E que lá não tem, afundou até aqui. Então a coluna começa daqui pra cima, ó. Dá pra ver nitidamente, né? Todo mundo conseguiu reparar? Todo mundo reparou? Alguém ficou com alguma dúvida? Outro detalhe é, aqui a gente tá vendo essa janela tá mais distante do chão, né? A terceira janela já tá bem mais próxima ao chão também. É mesmo. Dá pra ver que ela afundou mais ali na parte da frente, né? Um engenheiro olha isso aqui e chega até... Isso, o engenheiro olha isso aqui e chega até a se contorcer, né? Porque olha o tamanho dessa estrutura tudo torto, né? Acho que o doguinho tá gostando do tudo. Tá olhando palminha. Bonitinho. Essa é a nossa praça principal da cidade, é aqui onde acontece tudo. Todos os festivais, tá? E essas portas coloridas ficam muito difíceis de pegar aqui, pôr o pé na porta e tirar uma porta. Eu só botei a porta. Foi muito legal. Ela ficou nervosa. Bom. A porta do branquinho aqui, fica legal pra caramba.
Ai, ai. Sou engenheiro de produção, desculpa. Desculpa, só fosse um erro, né? Desculpa, não sou engenheiro civil. Chumbada na frente. Como que fizeram aqui pra eles colocar aquela pedra embaixo? Oi? Fizeram. Dizem que essa igreja, não sei se é verdade, né? Achou um documento onde dizia que tinha a planta, dela, né? Ela é a famosa igreja flutuante, que ela foi construída em cima de deck, né? Estilo cômodo, sabe? Então dizem que ela flutua. É porque a água invadiu também. Aqui, imagina. Em abril do ano passado, esse rio Perequiaçu aqui ao lado, ele transbordou. Então isso aqui tudo foi alagado. Não dava nem pra fazer o city tour aqui. Pessoal, se alguém quiser sentar, ó, fiquem à vontade, não paga nada. O Doguinho tá aqui. Trouxe mais um, tem um outro aqui. Tem amor. Ele tá emocionado. Tanto turista amoroso comigo. Ele só não pode tentar entrar na escola. Vai ser, a gente vai ter que conversar, né, filho? Pessoal, posso começar? Antes, na cidade de vocês tem cinema? Provavelmente sim, né? Óbvio. Mas assim, estilo década de 70, gente, porque na minha cidadezinha tem... Ai, poxa. Ali é o cinema da praça, gente, estilo década de 70. Pra quem nunca assistiu os Minions, cara, é sensacional, passa ali direto. Onde? Pronto? Aonde? Aqui, ó, sobradozinho aqui, ó, azul e branco. Ah, É porque tá tampando ali, mas tá escrito ali, cinema da praça. E pra quem não sabe, eu não assisto televisão desde pequenininho, então eu não sou atualizada em novela. Mas muita gente me pergunta, Amanda, onde foi gravada a novela Gabriela, lá de 1900 e tanto, né? 1800 e Sobrado, ao lado do cinema, ó. Ali que foi gravada a novela Gabriela, porque ela depois foi regravada, né? Aí eu tive que ir atrás dessas informações, porque eu nunca assisti essa novela. Pessoal, a gente estuda através de documentos encontrados, né? E o documento encontrado mais antigo dizia que 1540, 1560 Paraty não era isso aqui que nós estamos vendo, tá? Paraty, primeiramente, era um vilarejo de São Roque devido a uma capelinha bem simplesinha que tinha lá, tá? Vocês conhecem o Morro do Forte aqui na cidade? Não? Vocês repararam que aqui no final da rua tem uma ponte, né? Atravessou a ponte, segue reto, 5 minutinhos de caminhada, vou colocar 10 porque literalmente é um morro, então vocês vão devagarzinho, né? 10 minutinhos de caminhada, vocês chegam no atual cemitério de Paraty. De frente para o cemitério tem o Morro do Forte, onde tem os grandes canhões e a Casa de Pólvora, tá bom? Paraty, primeiramente, era vilarejo de São Roque, que era acima do Morro do Forte. Até então, os navios europeus, eles só passavam aqui, ia para Angra, Ubatuba, que já existia, né? E aí, até que na expedição de Martim de Sá, aquele curioso, ele resolveu parar aqui nesse vilarejo. E os primeiros habitantes daqui de baixo, né, foram os índios guaianais, os guaianeses. E para quem não sabe, é uma tribo de índio que era canibal, né? Então eles, qualquer pessoa aí que era ameaça, você sabe o que eles faziam, né? E aí os europeus pararam com os navios numa certa distância e vieram todos de bote para cá. Chegando aqui, deram de cara com quem? Com os índios, né? Aí começa a história de Paraty, porque eles começaram a matar os índios, a querer entrar aqui para ver o que tinha. E lá em cima tinha a senhora chamada Maria Jacome de Melo. O atual centro histórico, naquela época, era o sítio dela, tá? Isso aqui tudo era a terra da Maria Jacome de Melo. E ela não estava gostando do que eles estavam fazendo com os índios, que eles estavam começando a machucar esses índios daqui, né? E aí ela mandou uma carta para os governantes, aonde ela ia ceder as terras dela, né? Porque também, né, teve aquela necessidade da expansão, né, do crescimento do vilarejo, né? Onde ela ia ceder com duas condições. Primeiro, que construísse uma igreja em louvor a Nossa Senhora dos Remédios, que ela era muito devota. Essa igreja aqui que nós estamos vendo é a terceira construção. E segundo, que respeitassem os nativos daqui, que eram os índios, né? Os índios foram respeitados até um determinado momento. Quando o vilarejo se tornou isso aqui que nós estamos vendo, o cara que tinha esposa, criança, não estava entendendo muito bem, estava começando a sentir assim, ameaçado, né, com os índios que comiam o próximo e tudo mais. Então eles começaram a expulsar esses índios daqui do vilarejo. Então os índios foram embora e já teve 5 turistas que falou comigo que lá em São Paulo, acho que é bem na capital mesmo, tem um bairrozinho chamado Guaianás, que é exatamente esses índios, né, que saíram daqui e foram para São Paulo. E a nossa igreja, primeira construção foi em 1646, exatamente ali, do outro lado, tá bom? Onde foi construída bem pobrezinha, de bambu, bem pobrezinha. E onde que a igreja da burguesia vai ser feita desse jeito, né? Foi a primeira igreja daqui do Centro Histórico. Então eles, menos de um ano, né? Eles demoliram e construíram a segunda de cal e pedra no mesmo lugar,
Com o passar do tempo, Paraty se tornou isso aqui, então eram muitas famílias tradicionais, muitos burgueses aqui no vilarejo. Então a igreja passou a ser pequena. Eles demoliram e construíram a terceira, finalizada somente em 1863. Gente, ó, começou em 1646. Olha quanto tempo que ficou em construção a igreja da burguesia, né? Se não tivesse sido demolida pelo menos na segunda vez, né? Na terceira vez, desculpa, teria... Na segunda vez. Teria sido a mais antiga do centro histórico, né? Os portugueses descobriram um ouro e esse ouro foi lá em Diamantina, Minas Gerais, né? Então eles começaram a escoar esse ouro. Paraty serviu de segundo porto durante 30 anos. Por quê? Os nossos nativos daqui abriram um caminho que ligava a Lorena, São Paulo. Para quem não sabe, nós temos a Paraty Cunha aí. Com certeza alguém aqui desceu aquela serra. Nossa, credo. Eu passei na mais. semana passada um buraco num lugar onde só passa um carro para piorar de vez na nossa vida. Mas é bem ali é a antiga Estrada Real. Então os portugueses paravam com o navio, seguia a pé toda a trajetória e em menos de um mês eles já estavam na capital, já estavam em São Paulo, né? Ligava a Lorena bem pertinho. Então serviu aí durante 30 anos. Eles estavam com pressa, eles não queriam passar por Paraty, depois de Paraty, Rio de Janeiro, Portugal. Então eles começaram a construir um novo caminho, né? Uma nova rota do ouro, aonde encurtava bastante dias aí, né? Que foi um caminho que ligava São Paulo a Rio de Janeiro, então não precisava mais passar por Paraty. Simplesmente mudaram a rota, nossa cidade entrou em decadência e eu comprei um livro onde diz que naquela época chegou em média, o atual centro histórico que nós estamos vendo, 33 quarteirões, quase 200 sobrados, chegou a ter em média 800 habitantes só. A gente imagina somente 800 pessoas morando aqui, gente, é muito pouca coisa, né? A cidade entrou literalmente em decadência, o que levantou ela, depois tem a rota do café, cana-de-açúcar, né? Tentaram aí levantar a cidade, mas não deu muito certo. E o que levantou ela foi que na década de 70 construíram ali a BR-101. Então os primeiros turistas começaram a aparecer aqui, começaram a descobrir Paraty, né? E foi o que levantou. Gente, na pandemia aqui, sem vocês, a cidade não tinha nada praticamente, né? Era uma cidade bem... Até as pessoas que trabalham aqui são de fora, tá bom, pessoal? Nossa cidade entrou em decadência, não tiveram dinheiro, e daí que vem aquela história, né, da famosa igreja que foi finalizada graças a um tesouro encontrado. Aqui vivia a Dona Geralda. Dona Geralda morava bem aqui, pertinho da igreja, né? O marido dela era um carrasco, era um cara muito ruim, ninguém gostava dele. E ele foi lá em Trindade. E lá em Trindade, para quem não sabe, tem uma gruta que é chamada Cabeça do Índio, né? A Cabeça do Índio lá. Ele entrou nessa gruta, achou um saco de ouro esquecido pelos holandeses, né? Que vinham para cá para saquear esse ouro dos portugueses. E se escondiam exatamente em Trindade, né? Então ele trouxe esse ouro para cá, ela pegou metade do ouro, doou para que finalizasse a nossa igreja da burguesia aí, né? E ela é toda fake, ela nunca teve ouro, ela nunca teve mármore, mas a gente entra nela, ela é a coisa mais linda, né, gente? E o cara morreu, obviamente. E vocês já devem ter, né, escutado alguma vez de um túmulo que é debaixo da escada. É justamente desse cara. Por ele ser muito ruim, né, ele morreu, então ele foi enterrado dentro da igreja, porque ele foi uma pessoa muito, né, boa, aquele que encontrou o ouro aí, que finalizou a igreja, né? Ele foi enterrado dentro da igreja, porque as pessoas eram enterradas, né, na igreja para estar mais próximo do céu, né, tudo mais. Então ele foi enterrado exatamente debaixo da escada. Ali daquele lado ali, né, tem uma janela ali, tem uma escada, acesso restrito somente para as pessoas que trabalham. Então qualquer pessoa que pisasse na escada, subisse a escada, estaria pisando nele. Mas beleza, ele foi enterrado dentro da igreja, então do céu, né, pertinho ali de Deus. Essa igreja tem vários detalhes da maçonaria. Começando aqui pela porta, a gente vê o... Lá em cima tem a cruz também, que vocês vão reparar que é uma cruz bem diferente, ligada à maçonaria também. Lembra que eu falei com vocês que a procissão sai exatamente dessa igreja aqui, que seria o último passo que simboliza a morte? Aqui tem um altar onde tem uma lua minguante, que foi o primeiro altar construído em 1646, desde a primeira construção, onde tem a lua minguante da maçonaria, que minguar significa a morte, né? Representa a morte. Então, a procissão sai exatamente aqui, que seria o último passo, tá bom? Passa aqui, vai naquela portinha lá, vai nas demais portas, tá bom, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, Paraty não é só isso. Se eu fosse ficar contando a história pra vocês aqui, a gente ficaria o dia. Vamos lá? O que tem lá em cima que ela falou? Oi? O que tem lá em cima que ela falou? A cruz, olha só, a cruz é diferente. É uma igreja. Olha, olha Então, assim. Chega um pouquinho mais pra frente. ah, tá. Aleluia.
amor, como é que tá? A Merklink. Conhece? Foi um cara que simplesmente construiu um veleiro, na verdade 3, viajou o mundo, se não me engano, no segundo, foi lá pra Atlântida, voltou, né? Enfim, o cara escreveu vários livros e ele ama Paraty, né? Esse aqui é um dos sobrados do Merklink. Eu nem tenho noção do valor desse sobrado, né? De frente pra igreja. Com certeza 140 não é, né? É bem mais. Esse aqui é um dos sobrados dele, tá? Pessoal, se vocês quiserem chegar mais pra cá, ó. Não se sabe quem e quando, né, criou a maçonaria aí. O que a gente sabe é que ela surgiu na época medieval, lá no século XIII, né? Então, naquela época medieval, maçonaria eram grandes pedreiros, né? Eram os caras que tinham várias técnicas aí para poder criar, construir catedrais, castelos e tudo mais, né? Então era uma organização desses pedreiros e arquitetos e tudo mais, né? Com o passar do tempo, eles começaram a fazer serviços em outros lugares. Exemplo, eu sou maçom, estou na Inglaterra e vou construir uma catedral lá em Portugal. Então, naquela época não tinha questão de currículo como atualmente, né? Daí que surgiu os símbolos, o jeito de um maçom cumprimentar o outro, de se identificar. E não foi diferente aqui no vilarejo, né? A partir do século XVIII, a maçonaria mudou, né? Então, entra um bom homem e se torna um homem melhor. Então, mudou completamente, né? Os maçons têm sede em conhecimento e tudo mais. E quando eles foram expulsos de Portugal, que boa parte se espalhou aí pelo mundo, como eu havia comentado com vocês, boa parte veio para o vilarejo, e daí que surgem as fachadas da maçonaria, porque quando chegava aqui naquela época, ele olhava a fachada, ele sabia exatamente aonde morava um maçom, e da fachada ele sabia em que grau aquele maçom já estava, né? Então ele via a fachada, batia na porta, tem a forma de se cumprimentar, um maçom reconhece o outro e eles pregam muita fraternidade, eles se ajudam muito entre eles, né? Os irmãos. Então ele era acolhido na residência até aquele maçom conseguir se estruturar aqui no vilarejo de Paraty, tá bom, pessoal? E aí a gente vê o abacaxi, onde simboliza prosperidade e boas-vindas, mas não quer dizer que um sobrado que tem um abacaxi, ali morou um maçom, tá? Com o passar do tempo, o abacaxi acabou se tornando uma decoração aqui no vilarejo, tá? Então tem as verdadeiras fachadas e os punhais de pedra que eu havia comentado com vocês, tá bom, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Outro detalhe também que eu acho bem interessante, com o passar do tempo, as pessoas foram comprando em sobrados, então eles foram reformando e tirando um ano da construção. Mas a gente vai começar a reparar que a maioria dos sobrados costuma ter um ano bem próximo ali do telhado, tá? Esse sobrado, ele é mais antigo do que esse daqui, ó. Porque ali a família já tinha condições boas, embaixo são só portas, então embaixo já era comércio da família, em cima moradia, e a gente vê a sacada de madeira toda original da época. Esse sobrado aqui a família não tinha tantas condições, né? Então embaixo a gente vai ver que são 3 portas, ao lado a gente vai reparar que são só janelas, tá? A gente vai passar aqui. Só depois do século XIX que ele foi ter condições, então ele está usando a nova construção do vilarejo, que foi utilizando o ferro, tá bom? Então esse sobrado não é tão antigo quanto aquele ali, mas eu não consigo confirmar para vocês porque tirou o ano ali da construção. E para quem não sabe, esse aqui é o sobrado do IFAM, o instituto aí que tombou a parte histórica de Paraty, tá bom? O punhal que ela falou é aquilo dali, né? No Paraty Foco, que é um festival que tem aqui, que é de fotografia, exposições e tudo mais, né? Mas eu só havia aberto uma vez, tá? Mas se ele abriu outras vezes eu não estava presente, tá bom? Mas aqui fica o banheiro dele, teve aqui um plano em Vamos tirar uma foto aqui depois? É bonito, né, esse lugar aqui. pode mostrar. Também dá pra Ah, é o equipamento da água. A água batia nessa Ah, aquilo dali. Escoamento da água, aquilo dali. Pessoal, ciência que o ferro e o vidro só foi chegar no século XIX, né? Então toda a construção dos sobrados, inclusive das igrejas, foram exatamente desse jeito aqui, ó. Pó de concha, as conchas caindo já, né? Óleo de baleia e cal, tá? E os punhais de pedra.
Nenhuma dessas igrejas aqui foram utilizado ferro, tá? E pra quem pensa que ninguém comprou sobrado, gente, eles sobraram recentemente. Se você chegar para um paratiense, não vai dar para falar agora. Se chegar para um paratiense e falar assim, aonde que é a Nossa Senhora das Dores? Eles vão pensar. Agora se você chegar e falar assim, aonde que é a capelinha? Na hora, papum, aqui ó. Ela ficou tão conhecida como a capelinha que aqui é a famosa rua da capelinha, tá? Ninguém chama ela pelo nome, só capelinha. E chegamos no primeiro cemitério do vilarejo, na verdade o segundo, né, cemitério do vilarejo, que era exatamente aqui, parece muito uma capelinha, né? Aqui as pessoas eram enterradas. Naquela época, quando os navios europeus chegaram aqui, eles chegaram devastando, né? Trouxeram todo tipo de doença que não tinha no vilarejo. Piolho, varíola. Nossa, gente, a varíola matou muita gente aqui naquela época, né? Então a pessoa que estava doente, né, com alguma doença, principalmente a varíola, era levada para uma ilha para ficar de quarentena. E é aquela ilha lá, ó, bem de frente pra gente, a moto passou em frente agora, é a famosa Ilha da Bexiga, Bexigueiros de Paraty, que pertence ao Amerklink, que é uma das ilhas do Amerklink, tá? Então a pessoa era levada pra lá, morreu, tinha dinheiro pra ser enterrado, voltava, era enterrado aqui, estilo catacumbas, tá? Pela morreu, não tinha dinheiro pra ser enterrado, jogava no mar. Até pra morrer você tem que ter dinheiro, né, gente? É, sim. Tá filmando tudo, amor? Tô. Mais de 40 minutos. Brincadeira. Uns 30 e pouco. Oh, acabou a memória do celular, não. Não é nada. Eu só tem. Tá vendo o documentário de Paraty. Então, gente, estamos aqui agora no nosso documentário de Paraty. Nós estamos vendo um pouco da história. Cadê o Popô? Ai. Faz a Maria vai cocô, pisando garoto. Popô agora. Cara, o celular é muito bom. Viu? Aham, olha só. Ele, aqui é ultra wide e aqui é zoom. E aí pra frente. Tirar um print. Tô Não é brincando. nada. Tô brincando. Vai tirar foto. Ó, tirou até foto. Pô. Filho, o celular é celular, né? Olha a cruz também, igual a cruz da maçonaria, tá vendo? Vamos tirar foto aqui também. As colunas. Acredita, né? Atualmente morreu enterrado lá em cima, ó. É o que eu comentei com vocês, passando ali a ponte, vocês vão chegar lá no cemitério. De frente pro cemitério tá o doguinho aqui pra cá. Em frente ao cemitério tem o Morro do Forte, tá? Paraty é isso daqui, ó. Tá dando pra todo mundo ver meu desenho simplesinho? Isso daqui é exatamente isso daqui, ó, de frente pro vilarejo, tá bom? A gente acabou de sair de frente ali da matriz, que está de frente pro mar, né? Todo mundo reparou? Estamos em frente à Nossa Senhora das Dores, famosa, construída em 1800, frente às mulheres burguesas da época, bem delicadinha, toda branquinha, estilo de Portugal, galo lá em cima, a cruz também da maçonaria, toda branquinha. A missa aqui, gente, parecia até um evento, vinham todas de branquinho, a cavalo, enfeitavam o periquito, papagaio, cachorro, todo mundo, tá? Eu vou sair com vocês aonde a gente vai dar de cara com a primeira igreja que a gente parou, a Igreja dos Escravos. Ela fica exatamente de frente para o mar, mas a gente nem repara porque é da plantação toda ali, ó. Então da igreja, a gente olhando para lá, nem vai parecer que tá de frente no mar, tá bom? E vou finalizar com vocês, claro, no cartão postal da cidade, que é a famosa Santa Rita, né? Aquela igreja bonitona com aquele mar invadindo o centro histórico. A própria, né? A minha preferida. As 4 igrejas estão rodeando o centro histórico, rodeando o vilarejo na época, todas de frente para o mar. Vocês repararam?
Eu havia comentado com vocês que o Morro do Forte está bem ali, né? Então, se um navio pirata, aquele navio bem grandão, né, conseguisse passar pelos grandes canhões do Morro do Forte, o navio ia chegar bem aqui de frente para o vilarejo para destruir aqui, né? Para saquear ouro, detonar tudo. Chegando aqui, as 4 igrejas serviam de fortaleza. As 4 igrejas são um forte do centro histórico, por isso que elas estão rodeando sempre de frente para o mar. A gente vê a espessura da parede lá pelo sino, estão vendo? Gente, não é 1, 2, facilmente uma igreja dessa. Claro que não ocorreu esse ataque, né? Mas eles já estavam se protegendo ali. Na primeira igreja, eu costumo entrar porque estava fechada, tá? Então, debaixo da janela ali, a gente vê uma frechazinha. Parece até para ventilar ou para iluminação, né? Mas é um sistema de segurança. Dentro da igreja, a parede é exatamente assim, ó, parece um U, sabe? Então o cara ficava com a arma dentro da igreja apontando para fora aqui, conseguia se locomover dentro da igreja e não era facilmente atingido com a espessura desse tamanho, tá bom, pessoal? Paraty, além disso, tem mais 7 fortes espalhados pelas ilhas de Paraty, tá? Eles construíram no século XVIII, eles construíram aquele cais ali, ó, com pedra, que era onde chegavam os mantimentos no vilarejo. Então todo mundo que morava taxa para esses barcos, né, esses navios que traziam, né, a comida aí para o pessoal do vilarejo. Então, quando eles construíram ali, eles meio o rio. Esse rio Perequiaçu, ele passava aqui, ó, rodeando o vilarejo. Por esse motivo invadia aí todos os dias a maré, né? Mexendo ali, tiveram que aterrar. A gente vê que a prefeitura ainda segue mexendo ali com a obra, né? A maré está cada vez mais próxima. Mexendo ali, mexeram com o desvio do rio, então Paraty parou, né, de receber a maré todos os dias. Somente lá na Santa Rita, ou quando a maré está muito cheia, né, que normalmente tem enchentes em várias cidades, né, que o nível está bem alto, esse rio costuma transbordar e invadir a Praça da Matriz, tá bom, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos seguindo. Vocês já estão cansados de andar? Não. Só mais uns 2 quarteirões aí a gente finaliza, tá? É logo ali de Mineiro, tá? Já esqueci o nome do